Olá, queridos, seja muito bem-vindo, né, a mais esse vídeo de jejum. Eu estava em oração aqui e já decidi gravar, né? Eu tô no meu 6º dia do meu jejum de 40 dias, somente no líquido, né? Eu falava somente na água, mas acho que é melhor eu falar somente no líquido, embora você precise entender que é a maior parte do jejum, se não praticamente toda, se colocar em proporção, somente água. E tem ali algum, né, eu ingiro isotônico lá nos últimos dias, talvez pode ser um pouquinho antes, água de coco, aí sim lá nos últimos dias, então só para facilitar essa hidratação. Sobre o organismo eu quero falar rapidamente, né, o que tem acontecido. Vamos lá, hoje eu acordei muito indisposto, né, diferente dos outros dias, e aí eu já sei um dos motivos dessa indisposição. O organismo ele já está se mantendo de pé pela fonte de energia dele mesmo, né? Ele está consumindo, quebrando a molécula de gordura, transformando em fonte de energia. E então não é devido a essa mudança ali para cetose, não é isso que está acontecendo. Mas ontem eu fui dormir muito tarde, fui dormir além do normal, né? Fui dormir perto ali da madrugada já. E foi mais descuido meu, então não havia necessidade de eu dormir tão tarde, foi um descuido, mas eu não imaginei que eu ia acordar tão indisposto. Então eu percebo que parte dessa indisposição, ou quase toda, é essa questão da noite que eu não dormi tanto. E também tem a questão aí, sim, eu coloco também na balança, que hoje é uma sexta-feira, né? Eu tive uma rotina normal, como vocês estão acompanhando, e óbvio, chega ali, né, nessa rotina todo dia ali, da mesmo jeito, e você não tendo mais momentos de descanso, é óbvio que vai chegar um dia você vai se sentir mais cansado do que o normal. Isso acontece até a gente comendo, né? Então hoje eu acordei um pouquinho com essa indisposição, fui treinar da mesma forma, fui para academias. Talvez você pode pensar assim, bah, pastor, mas por que você está indo? Isso, gente, me ajuda, tá? Quando você inicia um processo de jejum, o seu organismo ele identifica que você não está precisando de tanta energia, se dá uma baixa, e o organismo ele então entende que ele pode te mandar só isso daqui de energia. Se você faz um exercício físico, você dispara para o teu corpo que você precisa de mais, então ele começa a mandar isso daqui. E isso faz toda a diferença ao longo do dia, tá? Então, se você prestar atenção, por exemplo, eu já fiz um jejum de 21 dias só na água, que eu fui até dormir na igreja, eu fiquei lá e tal. Gente, foi um dos piores jejuns que eu fiz. Por quê? Porque eu não me movia praticamente, eu ficava muito em leitura. Eu tava, né, é uma expressão óbvia, mas eu tava ali quase morrendo de cansaço e eu não tava fazendo nada. Então, no ano passado eu já fiz algumas atividades, mas esse ano eu tô mais intenso. Só que hoje, devido a essa indisposição, já não rendeu tanto como ontem, como essa semana. Então, todos os dias, tirando hoje, meu levantamento de carga foi da mesma forma até um pouquinho maior do que eu já vinha, né, fazendo. E hoje eu senti muita indisposição. Então, hoje meu treino foi, de certa forma, um pouquinho menos eficiente. Porém, isso auxilia nessa liberação de energia que o corpo precisa. Então, eu consigo daí permanecer muito bem o dia todo e chega à noite ali já dá aquela baixada, já dá um cansaço, que dependendo do dia é cansaço mesmo ao ponto de você querer ficar deitado, assistir alguma coisa, né? A tua mente já não tá mais nem querendo pensar, óbvio, né? Eu tô falando isso, mas você tá entendendo o que eu quero dizer. Outra coisa que é importante eu relatar aqui também, que eu vejo que é importante, quando você fica muito tempo sem comer, o teu estômago vazio, talvez tu tenha já ficado, tua boca fica com um gosto muito ruim, né? Isso é do próprio organismo ali. E quando você está no jejum muito prolongado, isso intensifica, né? Então, a Mayra até, que é minha esposa, né, a pastora Mayra até brinca comigo e falou, ih, você já está ficando com aquele cheiro do jejum. Então você acaba, eu não sei ainda, até vou pesquisar e vou passar certinho para vocês qual que é o nome, né, desse acontecimento. Mas eu vou narrar aqui com as minhas palavras, mas tu vai entender. Óbvio, uma é a questão do próprio estômago vazio, mas esse gosto, gente, é muito ruim. Tem dois tipos ali. Tem um que é da própria acidez, né, do estômago, enfim, que aí você sente, né,
Tu sente ali no teu paladar uma acidez e também é bem desconfortável, mas chega um outro momento que é o que hoje, por exemplo, foi muito forte. Então eu tava com um gosto muito, muito ruim na boca, muito mesmo, que te incomoda ao ponto até de você beber água, se não sente vontade, porque aí a água, né, você ingere ela com aquele gosto também. Então o que que eu faço? Ano passado eu já fiz isso, esse ano eu já comecei. Primeiramente eu adquiri um spray bucal na farmácia, que é natural. Isso ajuda, óbvio, questão do hálito também, mas esse gosto que fica, né, que a gente está sentindo o tempo todo, que eu estou sentindo o tempo todo. E a segunda coisa também, que ano passado eu fiz, esse ano eu já comecei, é adquirir goma de mascar zero açúcar e também bala zero açúcar também, algo assim, só para que no momento bem desconfortável você possa ter algo na boca ali que te auxilia nessa questão do paladar. Isso quebra jejum, pastor? De forma alguma, gente. Não quebra. O organismo continua em cetose. Sabe, é muito baixo ali a quantidade, até se for natural, do açúcar natural que tem. Então, não há problema algum, né? É a mesma coisa você beber água de coco para hidratar. O excesso da água de coco pode sim, devido ao próprio açúcar da fruta, liberar, né, que é a frutose, liberar ali para o teu organismo e identificar que você está recebendo uma fonte de energia externa, né? Por isso que a gente dosa, a gente toma menos. Mas essa questão de uma goma de mascar, de um spray bucal, isso não vai alterar, porém vai facilitar nessa jornada. Eu quero, né, além do organismo, eu quero também deixar uma mensagenzinha curta aqui, que é sobre a importância da oração. Todo jejum ele deve ser regado por oração. Então, há muito tempo eu carrego comigo no meu celular meus motivos de oração. Então, eu sempre estou orando por eles e ontem eu estava aqui nesse mesmo lugar orando e aí eu fiz o quê? Eu imprimi, tá até aqui comigo. Ó, eu não vou deixar vocês verem, né, os motivos, que são alguns pessoais, mas olha o tamanho da lista. E esses motivos você não está enxergando, mas na outra parte aqui eu tenho um mural. Eu vou colar nesse mural porque eu tenho feito meus momentos de oração nesse espaço mesmo. E é muito importante você ter os seus alvos de oração. Muito importante você estar orando. Então eu quero deixar essa mensagem, né, pelo que você tem orado. Ah, mas Deus sabe. Não é assim que a gente entende biblicamente sobre a questão da oração. Você deve orar, clamar ao Senhor. Por exemplo, um dos motivos de oração meus aqui são avivamento pessoal, né? Tem alguns que eu posso falar, óbvio, quebrantamento, unção, visão, visitação, revelação, ousadia no espírito, abrir os sentidos espirituais, sabedoria além da minha idade. E aí tem a questão da capacitação. Coloco aqui minha vida financeira, minha família, igreja, né, o crescimento dela, a maturidade espiritual e por aí vai. Agora é importante que você tenha isso e ore especificamente, porque tem coisas que Deus já está respondendo, mas tu nem se atenta. Eu quero deixar essa breve mensagem, sabe? Comece a ter uma lista de oração e comece a olhar para ela, comece a declarar, profetizar, que em nome de Jesus você viverá grandes milagres da parte de Deus. Gente, é bem curto hoje, né? Hoje é o 6º dia, então todas as tardes, noite, eu vou até mudar um pouquinho. Antes eu estava definindo 5h40 toda a tarde. Mas o que eu já, né, estou percebendo? Que tem vídeos sobre o jejum que é interessante eu colocar mais à noite, porque pega a maior parte da minha rotina, algumas situações, e aí vocês conseguem estar acompanhando diariamente, ok? E todos os dias, aí sim, 5h40 da manhã, eu estou contigo aqui, compartilhando uma palavra de Deus ao seu coração, tá bom, gente? Que Deus te abençoe de uma forma poderosa. Ora por mim e que eu oro por vocês também. Abração.